Muito bem, sejam bem-vindos, como sempre, mais uma vez no Arte Enem, falando um pouco mais de matemática para sua revisão. Tá ali meu Insta, @profdudan. Eu vou trazer agora uma revisão sobre a competência diária número 5 e também número 6, tá? Elas são muito parecidas, parecem dizer a mesma coisa. A competência diária número 5, inicialmente, fala em modelar e resolver problemas que envolvem variáveis socioeconômicas ou técnico-científicas, usando representações algébricas. E aí ela traz ali 5 habilidades. A habilidade 19, identificar representações algébricas que expressem a relação entre grandezas. A habilidade 20, que é muito importante, que é interpretar gráfico cartesiano que represente a relação entre as grandezas. A habilidade 21, resolver situação ou problema cuja modelagem envolva conhecimentos algébricos. A habilidade 22, utilizar conhecimento algébrico geométrico como recurso para a construção de argumentação. Habilidade 23, avaliar a proposta de intervenção na realidade utilizando conhecimentos algébricos. Muito bem? O que a gente pode imaginar primeiramente, então? Que eu tenho que entender o que é a relação entre duas grandezas, né? Quando eu vou para o ambiente das funções, tá? Então, uma maneira bem simples de entender essa relação é a relação entre uma pessoa e a sua idade. Como é que as pessoas se relacionam com as suas idades? Primeiro, cada pessoa tem uma única e exclusiva idade. Não, uma única. Exclusiva não. Né? Porque não sou só eu no mundo que tenho 45 anos, concorda comigo? Mas eu tenho uma única idade. Então, para ser uma função, cada elemento de x, que são as pessoas, se associa a um único elemento de y, que são as idades. O que não pode acontecer? Uma pessoa com duas idades, não pode, isso é falsidade ideológica, e uma pessoa sem idade. Quantos anos você tem? Ah, não tenho, eu vendi lá na OLX. Não, não pode, né? Idade é sua e ninguém tasca, e você tem a sua idade. Então, é cada um com a sua respectividade. Isso é a ideia da função. Então, resumidamente, uma função ela pega os valores de x e a cada um deles associa valores de y. Eu gosto de explicar para o meu aluno que a gente tem aqui uma esteira, aqui uma máquina, que é a própria função, e aqui a esteira segue. Ela vai nesse sentido, tá? Portanto, você coloca o x desse lado, o x entra na maquininha, que é onde está a função agindo, a função trabalha com esse x, soma, subtrai, multiplica, eleva ao quadrado, bota numa raiz, bota numa fração, faz o que quiser e te entrega do outro lado um y. Isso é o que ganha o nome de função. Quando a gente pega um x de um lado, joga na máquina e colhe o y do outro, tudo bem? E aí, falando em funções, as mais comumente cobradas pelo Enem, nós temos a função de primeiro grau, que tem essa estrutura aqui, né? f de x igual a x mais b, em que a e b são seus coeficientes. O a é o coeficiente angular, ou parâmetro angular, ou inclinação ou declividade. E o b é o coeficiente linear, ou parâmetro linear, ou termo independente. Graficamente, o que eles representam? O a representa graficamente a inclinação da reta, e o b onde corta o eixo y. Mas, no parâmetro do Enem, o a é a parte que vem variável e o b é a parte fixa. Tipo assim, você pega um Uber, pagou lá R$15 a viagem. Uma parte dessa corrida é a parte fixa, que é por você pegar o Uber, R$3. E a outra é a variável, que vem, em alguns casos, variando de acordo com a quilometragem, em alguns casos, variando de acordo com o tempo, e em alguns casos, variando de acordo com os dois. Isso já foi abordado muitas vezes pelo Enem. O B, portanto, graficamente é onde corta o eixo Y, e o A é o que fala sobre o comportamento da reta, se vai crescer ou decrescer. Se o A é positivo, a reta cresce sempre da esquerda para a direita. Se o A é negativo, ela vai decrescer da esquerda para a direita. Tudo bem? O coeficiente linear é onde corta o eixo Y, é só ver se cortou acima, abaixo ou na origem. Cortou acima, o B é positivo. Cortou abaixo, o B é negativo. Cortou na origem, o B é igual a zero. É isso aí. O B é um pontinho dado na reta. O A não é. O A não é onde corta o eixo X. Onde corta o eixo X é a nossa chamada raiz, que é aquele valor de X que zera a conta. Tudo bem? Então esse é um resumo simples e rápido sobre a função de primeiro grau. O coeficiente angular define se a reta cresce ou decresce. O linear define onde corta o eixo Y, e aí sim é um ponto visual. E a raiz é onde corta o eixo X, é onde o Y é zero. Tudo bem? Lembrando que cada ponto é um X e um Y. O X que você joga na lei, faz a conta, e o Y que você colhe como resposta. E aí na mesma ideia vem a função quadrática. E para o Enem é muito importante saber alguns elementos sobre a função quadrática. Primeiro, que o A é a sua concavidade,
A positivo, boca para cima, boca de feliz. Olha a boquinha de feliz aqui, ó. Isso é uma pessoa positiva. A negativo, boquinha de triste. Olha a pessoa triste. Saber fazer uma báscara pode ser necessário na prova do Enem. Tem que estar muito atento a uma báscara muito bem feita, muito bem executada. Eu aconselho a fazer primeiro o cálculo do delta, que é B ao quadrado menos 4AC separadamente. Depois jogar na forma de báscara. Lembrando que as raízes são os dois pontos onde eu corto o eixo X, que é onde o Y é zero, né? A raiz é quem zera a conta, tudo bem? Lembrando que com cavidade para cima vai ter o ponto de mínimo, que é aqui, e com cavidade para baixo vai ter o ponto de máximo. E esse ponto é um outro ponto muito importante da parábola. Além das duas raízes, ou uma só, dependendo do caso, o vértice é esse ponto. E esse ponto é muito importante, porque ele tem um significado. O x do vértice é sempre dado por menos b sobre 2a, não esquece disso, tudo bem? E aí, falando sobre o vértice, ele vai ter o seu x, que é menos b sobre 2a, e o seu y. E aí depende da lei que a questão te trouxer. Se a questão fala do lucro da Academia Rafael Toro em relação ao número de cursos vendidos, com uma função quadrática ali com boca para baixo, se ele pedir o lucro máximo, é o y do vértice. Se ele pedir quantos cursos tem que vender para ter esse lucro máximo, é o x do vértice. Então, muito vai depender da tua interpretação na questão, sabendo quem é o x e quem é o y. Nessa questão do lucro em função do número de cursos vendidos, o curso é o x, o lucro é o y. Se eu quero o lucro máximo, eu quero o y máximo. Se eu quero saber quantos cursos deveria vender para obtê-lo, eu quero o x do vértice. Tudo bem? Lembrando também que o x do vértice é o ponto médio das raízes reais. Você pode ver que ele vai sempre estar no meio dessa distância aqui entre as duas raízes visuais e reais, tá? Então tem que saber um basicão aí, uma varredura muito ampla e coesa dessa parte de função de segundo grau. Ali exemplos de questões já caíram. Olha essa questão aqui, ó, que fala da taxa de entrega, R$25 por porção. Aí ele aumentou a taxa de entrega para 15. Quer saber quanto vai ser o preço da nova porção? Tem que saber equacionar isso aí, entender a relação entre a taxa e o preço por porção, interpretar a questão, se permitir entrar no âmbito dela, sem medo. Joga a questão. Você é a doceira. Você está vendendo os seus doces. Tudo bem? Aqui a questão do aplicativo, como eu falei, que ele fala que ele cobra R$2 de valor fixo, 26 centavos por minuto e 1,40 por quilômetro quadrado, chamando o tempo de T e a distância de D. Por isso que ele vai ter aqui, ó, R$2 mais 0,26 vezes o tempo, mais 1,40 vezes a distância. Essa interpretação o candidato tinha que ter, para chegar no gabarito ali na alternativa B. Entendendo que ele vai ter a parte fixa, a parte variável por tempo e a parte variável por distância percorrida. Aqui uma questão de gráfico senoide, que era simplesmente entender que a amplitude da onda é a distância entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo, um conhecimento bem simples de função trigonométrica, né? Função seno e função cosseno, mas nada muito amplo. Olhando as alternativas já eliminava várias delas. E aí a gente já entra na competência de número 6, muito próxima da competência de número 5, porque é interpretar informações de natureza científica e social obtidas na leitura de gráficos e tabelas, realizando a previsão da tendência à extrapolação, à interpolação e à interpretação. E aí são 3 habilidades. Habilidade 24, que é utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferência, para concluir algo. A habilidade 25, que é resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E a 26, a analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Tudo ainda analisando gráficos e tabelas, como aí essa questão do Enem 2024, que traz ali um gráfico com a receita ano a ano, que são os pontinhos vermelhos. Ele traz ali um comportamento retilíneo. O que ele queria aqui, basicamente, é que você entendesse que nos anos 2014, 3 anos depois, 17, 3 anos depois e 20, eles estão sempre um pouco abaixo da linha. Então, em 2023, ele vai estar também aqui abaixo. E, curiosamente, nesses anos, a linha bate no 6 aqui, ó. Aqui bate no 5, aqui está no 4, então o próximo estaria no 7. Então, estaria um pouquinho abaixo de 7. Em 2023. Em 2026, abaixo do 8. Então, o gabarito era a letra B. A estimativa seria ali próximo de 8. Entre 7 e 8. Tá? Sem cálculo, apenas com a observação gráfica de uma situação como essa. Aqui uma outra questão, já com uma função exponencial. E aí entendendo um pouco mais sobre ela. Entendendo que tu tem 2 pontos aqui muito bem definidos. Esse ponto aqui, à direita, é o ponto que quando o x for 20... o y é 40, não é 0, é 40. Ele está pegando o gráfico já com a altura aqui nivelado no 40. Esse outro ponto é o ponto que quando o x for 0, aí sim, ó, 0 aqui, o y vai ser 100. Então, quando ele dá um gráfico com pontos bem definidos,
joga o gráfico, joga os pontos aqui para achar A e B, os seus chamados parâmetros. Troca o tempo, que é o x, por 0, resolve e vai achar o A. Depois faz aqui e vai achar B, e assim já gabarita a questão com um conhecimento muito simples, muito direcionado sobre função. Não precisa ser um expert em função exponencial. Basta entender que toda função, não importa se ela é primeiro grau, segundo grau, logarítmica, exponencial, ela vai ter, ou trigonométrica, ou qualquer outra função polinomial, ela vai ter sempre pontos. E cada ponto é um x e um y. Quando o gráfico te trouxer pontos, e quiser os parâmetros, as letrinhas da sua estrutura, o que ele quer é que você pegue os pontos identificáveis de forma visual e jogue lá dentro, como a gente fez na resolução dessa questão. Beleza? Aqui mais uma outra questão de análise gráfica, só analisar com muito cuidado e ver que o saldo em 2010, em janeiro de 2010, é o único negativo, né? Porque é exportação menos importação, e ali a exportação está abaixo de importação. Então, em janeiro seria o menor deles, janeiro ele chamou de S2, então S2 é o menor. Então, já eliminaria aqui, ó, 3 alternativas, porque o gabarito tem que ser S2 menor de todos. Aí entre S1 e S3 teria que fazer análise dessa distância aqui e visualmente você vê que aqui a distância é muito maior do que aqui. Então, no olhar, o S1 é maior, o S3 é o médio e o S2 é o menor de todos. Por isso o gabarito ali era de fato a alternativa A. Beleza? Assim fechamos mais uma revisão rápida aí de mais duas competências do Enem, competências 5 e 6. Espero que tenham gostado, me segue no Insta e até a próxima.